Olá, eu sou Christian Ferreira, professor de Ciências e Biologia, e a aula de hoje é sobre a primeira lei de Mendel. Na segunda metade do século XIX, o botânico e monge agostiniano Gregor Johann Mendel descobriu que a transmissão das características hereditárias segue regras bem definidas e propôs explicação para essas regras. As pesquisas de Mendel foram importantes nas áreas de genética e biologia vegetal, e os resultados dos seus experimentos foram publicados em 1865, mas não despertaram o interesse dos cientistas da época. Até para Charles Darwin ele escreveu, mas Darwin estava muito ocupado para examinar as ideias de Mendel. Mendel morreu aos 61 anos de idade em 1884, sem saber que ficaria conhecido como pai da genética. Os resultados obtidos por Mendel ficaram esquecidos até em torno de 1900, quando foram redescobertos por três biólogos diferentes: Hugo de Vries, Karl Cohens e Erich von Teismark. Mendel realizou todas as suas pesquisas sobre a hereditariedade com ervilhas de cheiro, são as Pisum sativum, pois essa leguminosa apresenta diversas características favoráveis, como facilidade de cultivo, ciclo de vida curto, grande número de descendentes por geração. Para a análise dos resultados, isso é muito importante em termos estatísticos. Órgãos reprodutores facilmente identificáveis, autopolinização e controle da fecundação. Nesta planta, os estames e os pistilos, que são os componentes de reprodução sexuada da planta, ficam protegidos por pétalas que favorecem a autopolinização e a autofecundação, formando descendentes com as mesmas características das plantas parentais. E possui 7 caracteres bem definidos e contrastantes. São eles: a forma das sementes, que podem ser lisas ou rugosas, a coloração das sementes, que podem ser amarelas ou verdes, a forma das vagens, que podem ser infladas ou constritas, são achatadas, a coloração das vagens, que são amarelas ou verdes, a coloração das flores, que são roxas ou brancas, a posição das flores, que podem ser axiais, quando a flor se desenvolve na axila das folhas, entre a folha e o caule, ou terminais, quando a flor se desenvolve na região terminal do ramo, e a altura do caule, ou altura da planta, que pode ser alta ou baixa. Então, a partir da autopolinização, Mendel produziu e separou diversas linhagens puras de ervilhas. Bem, o que isso significa? Significa que Mendel conseguiu produzir plantas de flores de cor roxas que sempre produziam como descendente plantas de flores roxas. E ele fez a mesma coisa com as plantas de flores brancas. Em seguida, Mendel fez um cruzamento com as linhagens puras, onde ele cortou os estames de uma flor proveniente da semente verde e depois depositou nos estigmas dessa flor pólen de uma planta proveniente de semente amarela. Então, ele efetuou artificialmente uma polinização cruzada, ou seja, cruzou duas plantas puras entre si. E essas duas plantas foram consideradas como geração parental, a dos genitores, que ele representou com um P maiúsculo. Mendel repetiu o mesmo experimento diversas vezes e verificou que todas as sementes que eram originadas desses cruzamentos eram amarelas. A cor verde havia desaparecido nos descendentes híbridos, que Mendel passou a chamar de geração F1, que é a primeira geração filial. Então, Mendel chegou a uma conclusão de que a cor amarela dominava a cor verde e chamou o caráter cor amarela da semente de dominante e o verde de recessivo. Mendel continuou com seus experimentos e fez germinar as sementes obtidas em F1 até surgirem as plantas e as flores. Ele deixou que se autopolinizassem e, surpreendentemente, a cor verde das sementes reapareceu na geração F2, que é a segunda geração filial. Ele observou que a proporção das sementes de cor verde foi menor que a das sementes de cor amarela. Ele obteve uma proporção de 3 para 1.
Mendel concluiu que a cor verde das sementes não havia desaparecido nas sementes da geração F1, ela só não tinha se manifestado, pois, como era um caráter recessivo, era apenas dominado pela cor amarela. Mendel verificou que a proporção se repetia para as outras características estudadas. Na forma das sementes, ele obteve 5.474 sementes lisas e 1.850 sementes rugosas, o que dá uma proporção de 2,96 para 1. Se nós arredondarmos os valores, fica uma proporção de 3 para 1. Na forma das vagens, ele obteve 882 infladas e 299 constritas, o que dá uma proporção de 3 para 1. Na coloração das vagens, ele obteve 152 amarelas e 428 verdes, o que dá uma proporção de 3 para 1. Na posição e coloração das flores e altura do caule, ele também obteve a mesma proporção de 3 para 1, 3 características dominantes para uma recessiva em F2 na segunda geração filial. Mendel constatou que a autofecundação das flores das plantas geradas das sementes amarelas da geração F2 eram puras e impuras. Puras quando só davam sementes amarelas e impuras quando davam sementes amarelas e verdes. E a autofecundação das flores das plantas geradas das sementes verdes da geração F2 eram todas verdes, então todas puras. Isso também ocorria em todos os outros 6 caracteres testados. A partir dos resultados obtidos, Mendel chegou às seguintes interpretações. Existem 2 fatores alternativos para a expressão de uma característica. E para cada característica, ou para cada caractere, um organismo herda 2 fatores, um de cada progenitor. Se 2 fatores são antagônicos, um é dominante e é totalmente responsável pelo aspecto manifestado, enquanto o outro é recessivo e não interfere na aparência do indivíduo. Na formação dos gametas, os 2 fatores separam-se. Cada gameta fica com um de cada par, que é o princípio da segregação fatorial. Mendel chegou às suas conclusões antes que a meiose tivesse sido descrita. Em 1902 e 1903, Walter Sutton e Theodore Boveri publicaram trabalhos independentes propondo o que hoje chamamos de teoria cromossômica da herança, a qual foi confirmada em 1910 por Thomas Hunt Morgan. Segundo essa teoria, os fatores mendelianos, ou genes, estariam localizados nos cromossomos, e que o comportamento dos cromossomos durante a meiose pode explicar as leis da herança de Mendel. Para representar os fatores, Mendel escolheu uma letra minúscula para representar o fator recessivo e uma letra maiúscula para representar o fator dominante. Aqui nós vamos utilizar a letra Y e também vamos utilizar o quadro de cruzamentos ou quadro de Punnett, que é chamado assim em homenagem ao seu criador, Reginald Punnett. Esse quadro serve para verificar que descendentes são formados de um cruzamento. As colunas e as linhas correspondem aos tipos de gametas masculinos e femininos formados pela meiose durante a gametogênese. Vamos verificar o cruzamento de 2 plantas heterozigotas, Y maiúsculo e Y minúsculo, originadas das sementes amarelas. No quadro de Punnett, colocamos na primeira coluna os gametas de um indivíduo e na primeira linha os possíveis gametas de outro indivíduo. Se o gameta Y maiúsculo juntar-se ao gameta Y maiúsculo, os indivíduos serão Y maiúsculo, homozigoto dominante. Caso o gameta Y minúsculo se unir ao gameta Y maiúsculo, os indivíduos serão Y maiúsculo e Y minúsculo heterozigotos híbridos. E caso o gameta Y minúsculo se unir ao gameta Y minúsculo, os indivíduos serão Y minúsculo e Y minúsculo homozigoto recessivo. Neste cruzamento, obtivemos 25% amarelas puras, que são homozigotas dominantes, e 25% verdes puras, que são homozigotas recessivas, e 50%
de heterozigotas híbridas. A proporção fenotípica, que nesse exemplo é a cor amarela e verde, ela foi de 3:1, 3 amarelas e uma verde. Já a proporção genotípica foi de 1:2:1, um homozigoto dominante, 2 heterozigotos híbridos e um homozigoto recessivo. Em resumo, podemos enunciar a primeira lei de Mendel como: todas as características de um indivíduo são determinadas por genes que se separam-se durante a formação dos gametas, sendo que, assim, pai e mãe transmitem apenas um gene para seus descendentes. Vamos exercitar? A questão é a seguinte: em um experimento, ao cruzar plantas puras de flores roxas com plantas puras de flores brancas, obteve-se 100% de plantas com flores roxas em F1. Levando em consideração que o experimento obedece à primeira lei de Mendel, espera-se que em F2 as flores roxas e brancas apresentem-se em uma proporção de: letra A, 5:3, letra B, 3:1, letra C, 2:3, letra D, 1:1. Vamos resolver? Como acabamos de ver, quando os parentais são homozigotos, a geração F1 é de indivíduos heterozigotos híbridos. E a autofecundação desses indivíduos, na geração F2, obtém-se uma proporção genotípica de 1:2:1 e uma proporção fenotípica de 3:1. Como na questão ele está perguntando sobre a proporção da cor das flores, que é uma característica fenotípica, a resposta é 3:1. A letra B é a correta. Obrigado por assistir a aula até o final. Se gostou, siga, curta, comente e compartilhe este vídeo. Se você não está inscrito aqui no canal, inscreva-se para receber notificações de novos vídeos. Se você quiser baixar os slides desta aula, o link está na descrição deste vídeo. Tchau, tchau e até a próxima aula.